Oi pessoal, estamos iniciando mais um podcast na Ponta Podcast aqui na TV Ponta Negra. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto necessário e importante. Nós vamos falar sobre violência obstétrica e para falar melhor sobre os direitos das mulheres, das gestantes, quem fala com a gente hoje é a Jaqueline Mendes, que é advogada e presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da OAB Subseção Santarém. Então, Jaqueline, bem-vinda. Vamos falar então sobre esse assunto extremamente importante. Inclusive, na semana passada houve um caso que repercutiu aqui em Santarém de uma gestante que denunciou para a imprensa que sofreu violência obstétrica. Vocês ficaram sabendo desse caso? Sim, nós ficamos sabendo desse caso. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você e com vocês. Essa mãezinha, essa gestante, ela teve um parto muito complicado, em que ela demorou muito o período ali para ela ter um neném. Ela sofreu bastante. Ela alega que também foi feita uma manobra, que é aquela com o braço na barriga para forçar a saída do bebê, e ela não tinha passagem, e ainda assim insistiram no parto normal e o bebê veio a falecer, né? Então, ela denunciou à imprensa e nós ficamos sabendo pelo noticiário. Não foi feita nenhuma denúncia formal à OAB, nem à comissão, né? Mas ela tomou providências no sentido de fazer um boletim de ocorrência e as providências estão sendo tomadas, né? E uma mãezinha que busca essa ajuda para a Comissão, né, de Defesa dos Direitos das Mulheres. O que acontece quando ela procura vocês? O que vocês fazem? Nós vamos encaminhar, né, essa mulher, essa mãe que está num momento bem delicado, né, de sofrimento, orientar em primeiro lugar sobre os direitos dela, né, e sobre os procedimentos adotados, os procedimentos legais, e encaminhar ela para os órgãos competentes, né. Primeiro, a gente tem que reunir algumas provas, né, alguns documentos, como o plano de parto, o prontuário médico, os documentos pessoais dela, o cartão SUS. Se foi numa instituição, no hospital privado, o contrato e os recibos de pagamento, né. Ela tem a opção de entrar com uma ação também, né, de indenização. Nesse caso, ela pode procurar auxílio de um advogado ou da Defensoria Pública. Também pode procurar o Ministério Público. Inclusive, o Ministério Público tem uma cartilha sobre violência obstétrica, bem didática, muito boa também, que pode ser distribuída, inclusive, para a população, né? Tem que fazer uma denúncia ou uma reclamação junto aos órgãos profissionais, como o CRM ou o Conselho de Enfermagem, né, o COREN, também é importante. Fazer também uma denúncia junto à ouvidoria do hospital, também é importante. Então, são algumas coisas são passos que tem que ser dados, mas a gente entende que ela está num momento muito frágil, muito delicado, não dá para pensar tudo isso, né? Então é importante os parentes, né, pessoas próximas, que dê esse auxílio para essa mulher que está nesse momento, né? E o auxílio ou do defensor ou de um advogado. Você acha que as mulheres, as gestantes principalmente, elas conhecem todos os direitos, os direitos das grávidas, ou que falta mais informação para essas mulheres? Eu acredito que falta mais informações. Por exemplo, há um número alto, segundo pesquisa, de 18% a 44% dos partos têm violência obstétrica. E muitos deles não vêm à tona, digamos assim, não vêm a público, ou não são investigados devidamente. As mães, elas ou têm vergonha ou não sabem que aquilo ali foi uma violência obstétrica. Então, é importante sempre muito mais informações. O que é considerado uma violência obstétrica, por exemplo? Então, os xingamentos, as violências verbais, as agressões verbais durante o parto, pós-parto, puerpério, tanto dos profissionais de saúde, não precisa ser só do médico, né? Tem os enfermeiros, né? Toda aquela equipe que fica ali auxiliando aquela mulher naquele momento, né? Então, os procedimentos
médicos, invasivos, desnecessários, né? Então, tudo isso é uma violência obstétrica. E essa violência, ela pode ser qualificada como física, psicológica, moral e patrimonial. Então, tem todo um questionamento relacionado a isso. Mas, infelizmente, Babi, nós não temos uma legislação específica sobre violência obstétrica, né? Então, há estudos, há pesquisas, há debates, muitos desses debates fomentados pelo movimento feminista, que busca resgatar esse momento único da mulher, né? Então, algo que está se debatendo, mas ainda se precisa de uma legislação específica. Então, o que a gente usa muito nesses casos? A Constituição Federal, que nos diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Tem também no Conselho de Ética, o Código de Ética, melhor dizendo, médica, eles trazem um artigo 31, salvo engano, que diz que a mulher tem direito de escolher o parto, se ela quer o parto normal ou o parto cesárea, né? Então isso também se aproxima do direito da mulher de dizer qual parto naquele momento ela quer. Lógico que tem uma avaliação médica que tem que ser feita, né? Se ela tem passagem, se ela não tem, se pode ser feito cesárea, se não pode, isso tudo é um critério que tem que ser feito, por isso que é caso a caso, né? Que tem que ser olhado e estudado caso a caso. A gente está falando aqui de forma genérica, mas como a gente diz no direito, cada caso é um caso, né? Ou seja, se a mulher estiver apta para os dois modelos de parto, ou parto normal no hospital, ou até o parto natural em casa, ou o parto cesáreo, ela tem o direito de decidir desde que ela esteja saudável para passar por esses procedimentos sem que coloque a vida dela ou a vida do bebê em risco. Exatamente, Babi, exatamente. Tanto é que a gente tem recomendações do Ministério da Saúde, enfim... inclusive uma lei municipal que trata do parto humanizado. A gente tem aqui em Santarém uma lei municipal? Tem uma lei municipal que trata do parto humanizado. E tem portarias e recomendações do MEC também, do Ministério da Saúde relacionado ao parto humanizado. Então, se nós temos um parto humanizado, nós não vamos ter uma violência obstétrica, né? Que vai ter toda uma preparação, o direito, por exemplo, da parturiente ter um acompanhante. Ela tem que ter, por lei, ela tem que ter um acompanhante, né? Então, a mulher, se ela for dar entrada no hospital público ou no hospital particular, ela pode exigir que seja acompanhada? Pode exigir? Sim, pode exigir. Pode exigir que seja acompanhada. Pode ser lei. Pela mãe, pelo marido, mas um acompanhante é direito da gestante. É direito da gestante. Existe a violência que a gente falou muito agora, que é essa violência que acontece durante o parto, que é com certeza o que mais causa temor, que causa mais medo nas mulheres. Sim. Toda mulher compartilha desse medo, seja grávida ou que pretende engravidar. Não é necessariamente da dor do parto, mas o que pode acontecer com ela, ou melhor, o que podem fazer com essa mulher durante o trabalho de parto, que é para ser um momento de muita alegria para essa mulher, de dar à luz a um filho, mas quando acontece, infelizmente, dessa mulher ser maltratada, seja com palavras, ou seja, até com procedimentos desnecessários, invasivos, que provoquem dor ou constrangimento, acaba que esse momento que era para ser de felicidade, seja um momento que cause tristeza na mulher, sofrimento na mulher, e ela não vai querer lembrar desse momento como uma coisa boa. Isso acontece com frequência, como você disse, acontece em 80%, 90% dos casos, isso não só em Santarém, mas no Brasil inteiro, e é um medo que a mulher compartilha. O que essa mulher então pode fazer, além de procurar a comissão da OAB quando sente que sofreu uma violência, mas o que ela pode fazer para tentar prevenir que sofra algum tipo de violência obstétrica, seja nos hospitais ou nas unidades básicas de saúde, durante os exames de rotina? O que essa mulher pode fazer? Então, garantir no seu momento ali com o médico, com a equipe médica, com o próprio acompanhante, de que ela tenha um parto humanizado,
né? De que ela tem aquela garantia. Conversar com o médico, falar dos seus temores, técnicos. Entendeu? Não ter medo de falar sobre o assunto. Perguntar, tirar as dúvidas. Exatamente, perguntar, tirar as dúvidas. O médico tá ali para isso, né? E ali ela já vai sentir como que vai ser aquele momento, né? É um momento muito até íntimo, né? Com a equipe médica. Sensível. Muito sensível, ela vai dar a luz ali, ela tá, né, rodeada de pessoas, né? E tá esperando a chegada do filho querido, da filha querida. Então é importante esse momento com o médico, com a equipe médica, em que ela possa colocar os medos dela e eles possam até atenuar aquilo que pode vir a acontecer, né? Porque isso é um grande problema realmente. As mulheres, às vezes, quando elas chegam no hospital ou quando elas estão ali em casa só esperando já de 9, 8 meses, esperando a hora de dar à luz, elas já ficam alimentando esse medo, essa angústia no peito de que o que pode acontecer, o que podem fazer com ela. Mas é importante a gente dizer que a maioria, toda a categoria, todos os profissionais, sempre tem um profissional que talvez não trabalhe como deveria, que recebendo essas pessoas com acolhimento, com respeito que as pessoas merecem, sejam as gestantes ou qualquer paciente. Sim. Mas é importante a gente deixar claro que a maioria dos profissionais, eles têm o objetivo de tratar bem as mulheres. Exatamente. E na maioria dos casos, pode ser que você vá para um hospital como esse, com medo, com angústia, com temores, que não vai acontecer nada com você, porque é o certo, é o que é para acontecer. É que para acontecer um parto humanizado. Humanizado, que você seja recebido com carinho, com respeito, com dedicação. Então, o que a gente espera e o que as mulheres esperam, a gente imagina que tem muitos profissionais ótimos por aí, que estão ali preparados para atender a mulher, para tirar as dúvidas, para explicar o que é cada procedimento. Mas quando isso não acontece, quando ela que ela percebe que está sofrendo algum tipo de violência, ela pode falar com aquele profissional, conversar também e pedir que seja respeitado os desejos dela. Exatamente. Ela e o acompanhante, né? Que o acompanhante está ali não só para ficar ao lado dela, mas para garantir que tudo corra bem também, né? Nesse sentido, né? Ele não vai intervir medicamente, lógico, né? Mas ele vai garantir que tudo corra bem e é uma testemunha também, né? Houve recentemente um caso que aconteceu a nível nacional e que chamou muita atenção, repercutiu muito, principalmente nas redes sociais e depois nos jornais também, que foi o caso de uma influenciadora digital muito conhecida, que o parto dela foi gravado pelo próprio marido, pelos familiares ali. Ela inclusive tinha uma doula no momento do parto, mas ela sofreu violência obstétrica e isso foi registrado pelas câmeras. O acompanhante, no caso o marido, no momento ele não teve reação. Ele mesmo depois, em uma entrevista, disse que não soube o que aconteceu, que era um momento muito sensível, ele não soube reagir. Mas os acompanhantes precisam estar cientes de que eles têm essa responsabilidade. Eles não são meros espectadores ali. Exatamente, precisam estar cientes e preparados, né? Também. Então, por isso é importante o acompanhante, o pai, a mãe, que geralmente é uma pessoa mais próxima, esteja presente em algumas das consultas, né? No momento ali do pré-natal. Do pré-natal, exatamente, do pré-natal. Então, até para ele também colocar e já sentir o posicionamento do médico, da médica, né? Como que ele já trata aquela mãe naquele momento, né? Isso tudo vai contando, né? Aquele temperamento da pessoa, como que é. Às vezes nem sempre é o médico, pode ser o enfermeiro também que pratica, né? Mas ele tem um técnico ali que esteja ali, né? No caso da influenciadora, ela demorou a denunciar. Depois que vazou as informações, o vídeo, o áudio, é que ela tomou posição e que ela veio tomar ciência de que aquilo era uma violência obstétrica, inclusive cometida por um médico renomado, né? De onde ninguém iria imaginar que ele iria praticar atos como esse. E depois que veio a denúncia dessa influenciadora, outras mães, outras mulheres tiveram coragem para denunciar e também se expuseram e disseram que sofreram também tipos de violência doméstica desse mesmo médico. Então, quando existe um perfil que geralmente pratica a violência doméstica, a violência obstétrica, não vai ser uma nem duas vezes, ele vai fazer isso com frequência. Por isso que é importante que as mulheres tenham coragem e denunciam, né, Jaqueline? Exatamente.
E às vezes uma que toma coragem, as outras, né, se empoderam e aí vem à tona as outras denúncias, né? Então é importante, assim, denunciar, falar sobre o assunto, debater entre nós mulheres, dentro da sociedade, né? No meio médico, no meio hospitalar, uma conscientização do que é, porque às vezes também não tem consciência do que é uma violência obstétrica, mas xingar a mulher, forçar ela a fazer, ignorar as dores dela, ela está sentindo dores excessivas, então pode ser, por exemplo, falta de um pouco mais de anestésico, né? Então tem que se chamar ali o anestesista. Então são detalhes ali que tem que ser tomado alguma posição, entendeu? E a própria, você falou sobre anestésico, né? A própria epidural a mulher pode decidir se ela quer ou não tomar esse tipo de anestesia que ajuda durante o parto normal, e ela pode decidir em que momento também, de acordo com as recomendações médicas e com o que for mais apropriado para cada caso, ela pode decidir se quer ou não, e tentar forçar algum tipo de procedimento, seja esse ou qualquer outro, também não pode, né? O médico não pode fazer isso, forçar um procedimento sem o consentimento e sem a conversa com a mãe. Isso, por exemplo, ele não pode, não é recomendado, e a Organização Mundial de Saúde, que eu havia esquecido antes o nome, proíbe, por exemplo, forçar com o braço a barriga da mãe, né? Subir na mãe, forçar com as mãos, com o braço, e a essas barriga. práticas eram muito realizadas antigamente. Mas hoje já não pode mais fazer isso, né? E em relação aos partos sem anestesia, sem o auxílio do médico que faça esse procedimento, a mulher pode escolher ter o parto em casa. Não tem muitas, inclusive artistas, né, que fazem o parto em casa, o parto humanizado, o parto natural e tal. Cada mulher pode escolher, mas ela tem que estar em condições para isso, né? Então, por exemplo, eu não sou médica, né? Estou aqui falando, mas no meu entendimento, ela não pode fazer um parto desse jeito em casa se a criança está sentada, por exemplo. Não está na posição, né, de sair um parto normal. Então, tem que ter um aval do médico que está acompanhando, dos exames. Ela tem que estar saudável para poder passar por aquele parto, né? Exatamente. Então tem que ter todo um cuidado. É um momento muito delicado e único, né, da vida de uma mulher. Toda mulher quer ser mãe um dia, né? Isso, quem não foi mãe ainda quer ser mãe, com certeza. E as mulheres que também não quiserem ser mães, mas a gente sabe que a gente precisa se unir, principalmente em uma causa como essa, que envolve a violência contra a mulher, a violência obstétrica, para que a gente não permita que isso aconteça, né? Exatamente. Mas infelizmente a violência obstétrica, ela pode ser praticada e é principalmente praticada em locais, né, em hospitais e tal, durante o momento do parto, e não é praticada só por homens, é praticada também por mulheres, né? A gente não sabe exatamente o que faz. Talvez o profissional ali cansado, acordou num dia ruim, demanda muito grande, vários problemas que a gente sabe que existem na saúde pública. Exatamente. E ele acaba descontando, talvez até sem a intenção, naquela mulher. Mas isso não pode acontecer. Independentemente do motivo, não justifica. Não justifica. Lembrando, como você bem falou, isso não é todos os médicos que praticam isso, e nem todos os casos de parto que isso ocorre, né? Mas ocorre. E como não pode ocorrer, nós temos que debater sobre o assunto, né? Inclusive propondo debates junto, como eu falei, à área médica, né? Para fomentar, esclarecer as mães, as mulheres, as futuras mães. E como você falou, mesmo quem não quer ser mãe é mulher, e a gente, né, tem que se unir em torno desse debate. Muito dessa força por trás da violência doméstica, da violência obstétrica, vem dos movimentos feministas, porque antes não existia esse termo. A mulher sofria esse tipo de violência, mas não tinha o termo. Então, há décadas passadas, o movimento feminista trouxe isso à baila, e isso começou a ser discutido e se chegou na violência obstétrica. Eu lembro que quando era criança, minha avó falava que durante o parto dela,
ela foi amarrada numa cama para um parto pode mais normal, amarrar. e uma pessoa subiu em cima dela para empurrar o bebê. E ela tinha muito, assim, ela falava daquilo. Naquela época eles até falavam com naturalidade e tal, a gente não conhecia tanto sobre os direitos e tal. Naquela época ela já teve os filhos dela no hospital, mas foi assim que trataram ela, né? E eu lembro de ter ouvido ela contar as histórias, as experiências dela e ter muito medo e ficar bem traumatizada com isso. Não precisa ser uma dor também, uma violência psicológica. Já é difícil sendo bem tratada, sendo bem cuidada por aqueles profissionais, já é difícil. O parto não é fácil. Não é fácil. Por isso que a gente diz que as mulheres são muito fortes, porque aguentar o parto, a dor do parto, não é fácil. E mesmo as mães que têm filhos através do parto cesárea, também não é tão fácil assim. As mulheres passam por dores depois, a recuperação é lenta, o período de puérpero é muito difícil, muito delicado, muito sensível para as mulheres que de uma hora para outra precisam mudar completamente a vida, né? Veio um bebê, uma criança que depende completamente dela, e por isso que os familiares também têm um papel importante aí nesse momento da mãezinha durante o puérpero, né? Exatamente. E é por isso que também é recomendado, né, pelo Ministério da Saúde, que seja feito o parto normal, dê prioridade ao parto normal, exatamente por conta dessa dificuldade e do maior tempo que a mulher tem de se recuperar no parto cesárea, né? Mas os índices de parto cesárea são bem mais altos do que os normais. Talvez, aqui eu estou supondo, né? Talvez esse medo que a gente fala que as mulheres têm, né, do parto normal e do medo de sofrer alguma violência obstétrica nesse momento, né, do excesso de dor, inclusive, leve a mulher a escolher o parto cesárea. Influencia a mulher a tomar essa decisão por medo. Pois é, e a gente sabe que o parto normal tem vários benefícios para a mulher, é o mais indicado, como você acabou de dizer, mas as mulheres ainda têm medo do parto normal porque têm medo da violência. E a gente volta a ressaltar que a violência não vai acontecer com toda mulher que vai aparecer lá no hospital. Muitos profissionais são extremamente preparados para receber as mulheres, acolher as mulheres e fazer com que esse momento seja um momento lindo, um momento leve, mas as mulheres também precisam se informar sobre os próprios direitos e também, além de se informar, se preparar. E uma das formas delas se prepararem para esse momento tão importante na vida de qualquer mulher é através do plano de parto. Mas vamos explicar melhor para as mulheres o que é o plano de parto? Então, o plano de parto ali é feito junto com o médico que está atendendo ela, né? Então, ele junto com o prontuário médico, fica o plano de parto, que é o acompanhamento que ela vai ter naquele momento. E o que a gente coloca nesse plano de parto? Que é um documento, um papel que é assinado, geralmente é assinado pela gestante, pelo familiar, pelo médico. Da ciência ela, né? E ela assina autorizando aquele procedimento. Entendi. E então todos os procedimentos que acontecem no parto, a mulher pode colocar então nesse papel, falar sobre as vontades, os desejos, desde que isso não não prejudique o procedimento. A avaliação médica, né, dela, sim. Esse documento então garante que os desejos da mulher sejam respeitados. Exatamente. E caso essa mulher... E da ciência, a equipe médica, né? Daquilo que ela espera, né? Entendi. Ressaltando, dentro do possível da avaliação médica, né? E os hospitais são obrigados a receber esse plano de parto, ou o hospital pode se negar a receber um plano? Não, eles são obrigados a receber o plano de parto e fazer a avaliação dele, né? Entendi. Então passa tudo pela avaliação médica. Então o plano de parto também vai passar por uma avaliação médica. Se a mulher colocou alguma coisa que não é possível, no caso dela, não tem como aceitar aquele documento. Não tem como aceitar. Ou ela, né, refaz. Então, dentro do plano de parto, só para a gente entender, tem todos os procedimentos, a mulher pode escrever os desejos dela, os procedimentos que ela gostaria que acontecesse. Por exemplo, eu quero que me
perguntem antes de cada procedimento que vai acontecer. Eu quero que me expliquem o que significa cada procedimento. Ela pode colocar isso no plano de parto? Ela pode colocar que nenhum procedimento invasivo, além do normal, pode ser feito antes de falar com ela, né? Ou com o acompanhante dela, né? Entendi. E na verdade, por exemplo, ela pode dizer que ela não autoriza ser feita a manobra de Kirley, o nome, salvo engano, que é a do braço, né? Que é empurrar o bebê a barriga, para tentar fazer ela acelerar. Ela quer um parto humanizado, esse tipo de coisa, né? Entendi. Porque tem que ser possível de fazer. Então, ela não pode fazer algo também que seja impossível de se realizar. Ela pode fazer esse plano de parto junto com o obstetra? Sim, o ideal é isso. Que ela procure o obstetra, diga que ela tem alguns desejos, algumas vontades e que eles juntos, já que é um profissional que entende do melhor dos procedimentos médicos, que eles juntos consigam então fazer esse plano de parto. Exatamente. Tem outras formas da mulher se preparar para esse momento e se prevenir de sofrer algum tipo de violência? O melhor caminho é a informação. Então, ela estando ciente dos direitos dela, do que é uma violência obstétrica, né? E estando bem afinada, digamos assim, com o seu médico obstetra, ela vai estar bem segura naquele momento de que ela não vai sofrer nenhum tipo de violência obstétrica. A gente falando de parto, que é um momento tão importante, tão delicado e de tanta alegria na vida de uma família, não só da mulher, mas da família inteira. Quando chega um bebê, a gente diz que traz mais luz, mais alegria para casa, né? Um momento de muita alegria, mas infelizmente a gente tem que estar falando de um problema, né, que acaba acontecendo com as mulheres durante o parto. Geralmente, quem sofre a violência obstétrica é qualquer tipo de mulher ou as vítimas, na maioria das vezes, são mulheres de classes sociais mais baixas, com condição financeira inferior. Vocês conseguem medir mais ou menos? Olha, todas as mulheres podem sofrer, né? Todas as gestantes podem sofrer violência obstétrica. Não tem essa distinção, tanto é que essa influência é uma pessoa, né, de classe média alta e ela sofreu. O médico dela, um dos melhores do país, e praticou violência obstétrica com ela. Verbal, agredindo ela verbalmente, xingando, né? Uma das frases também que são consideradas violência obstétrica é aquela, né, na hora de fazer você gostou, né? Então agora aguenta. Que é um desrespeito. Que é um desrespeito absoluto. Então, e essa influência sofreu tudo isso, né? E qual era a pergunta? Desculpa. Era justamente se existe uma diferença entre classe social. Perfeito. Então, mas existe um estudo, um percentual de mulheres negras que sofrem mais, porque existe um pré-julgamento de que a mulher negra ela é mais forte, ela tem mais força, tem mais, né, garra e tudo, e ela pode sofrer mais dor, ela aguenta mais. Então, infelizmente, segundo estudos, as mulheres negras elas são mais vítimas desse tipo de violência. Exatamente, infelizmente. É uma situação que é revoltante. Imagina, não só para a mulher que vai passar por esse momento, né? Enquanto a mulher, né, nessa reta final da gestação e durante o puérpero, que é um momento tão sensível na vida da mulher, de tantas mudanças, como a gente acabou de falar, e ela passar por uma violência acaba gerando muitos problemas. Inclusive, mulheres que sofrem violência podem desenvolver depressão. Exatamente, tanto é que tem a depressão pós-parto, né? E pode ser gerada, sim, por um trauma no momento do parto. Então, tudo isso tem que ser cuidado, muito bem olhado, muito bem assistido, porque a mulher está envolvida em muitos sentimentos, em uma revolução física, corporal, emocional. Então, tudo isso tem que ser muito bem tratado. Por isso que é importante também esse papel da família, de se preparar junto com a mulher para esse momento, de estar junto, entendendo como quais são os procedimentos, o que acontece lá durante o parto, principalmente essa pessoa que vai acompanhar a gestante durante o parto, para ela estar preparada também e saber identificar quando a gestante está sofrendo uma violência obstétrica. E poder intervir, né? Se, por exemplo, no instigamento, o médico, o enfermeiro, o assistente que estiver lá xingar a
mulher, ele pode imediatamente retrucar, não fale assim, né? Então, não fale assim com a minha esposa. Não fale assim com a minha esposa, com a minha irmã, filha. com a minha filha, entendeu? Então pode imediatamente, não dá para no momento entrar numa briga, digamos assim, né? Mas pelo menos ali registrar que trate ela melhor, né? Uma dica bacana então é para os acompanhantes, se a mãezinha está com muita dor, se ela não está conseguindo naquele momento interagir, o acompanhante pode perguntar: doutor, o que vai ser feito agora? Até para dar... Isso é normal? Essa dor desse jeito é normal? Isso. Ela não está conseguindo, já tem 1 hora já em sofrimento, não está conseguindo, né? Então o que está acontecendo? Então tem que perguntar, tem que estar atento. E a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Subseção Santarém, além de receber esse tipo de denúncia voltada à violência obstétrica, também recebe outros tipos de denúncia voltado também à violência contra a mulher. Sim. Como é que é o trabalho de vocês lá dentro? Nós temos uma rede de apoio à mulher vítima de violência doméstica e familiar muito bem estruturada. Agora, recentemente, nós tivemos a inauguração da Patrulha Maria da Penha, né, que vai acompanhar casos de violência contra a mulher. Nós temos uma vara da violência específica, né, uma vara especializada da violência doméstica e familiar. Nós temos um abrigo, delegacia especializada. Nós temos o Centro Maria do Pará, também, que acolhe essa mulher, que tem atendimento psicológico para ela, né? Inclusive através da assistência social dos CRAS, dos CREAS e da própria Secretaria Municipal de Assistência Social. Promove cursos também, né? E a OAB está junto em parceria, ajudando todo esse movimento, né? E junto à rede, fazendo parte da rede de proteção. Então, geralmente, muitas mulheres que não fazem a denúncia, elas têm medo justamente disso, de não ter para onde ir depois. Mas eu moro na casa da família dele, eu não vou ter direito à casa, eu não vou ter uma casa para mim, para onde eu vou. Elas ficam aguentando essa violência que a gente sabe que cada vez fica pior e pode acontecer dessa mulher até ser vítima de um feminicídio. Exatamente. Se ela não der um basta nesse ciclo de violência. Mas elas não precisam ter medo de ficar desamparada, de ficar na rua com os filhos. Não precisa ter medo. Hoje a rede de proteção garante a ela um abrigo, né? Ela pode sair da casa, inclusive sem perder os direitos patrimoniais dela, né? Ela tem as medidas protetivas a seu favor também, e tem o abrigo, tem a delegacia, tem assistência psicológica, tem formação também, cursos de formação que podem dar a ela independência, porque muitas das mulheres, infelizmente, ainda é questão da dependência, né? O agressor é a pessoa que mantém... do lar. Exatamente, o provedor do lar. Então, tem toda essa questão. Não que a violência doméstica não atinja as outras classes sociais, também atinge. É uma violência indiscriminadamente. Ela atinge a todos, a todas. A Lei Maria da Penha também se aplica aos transexuais, desde que ela se considere do gênero feminino. Então, isso é muito importante. Ou seja, mulheres transexuais também são acolhidas e também são... Pela Lei Maria da Penha. Pela Lei Maria da Penha. Exatamente. Fica aí, então, a dica para você. Se você sofre algum tipo de violência, principalmente se você é uma mulher ou uma mulher transexual, você pode denunciar, deve denunciar. E a gente, que é repórter de rua, além de ser apresentadora aqui do Na Ponta Podcast, eu também sou repórter de rua e, infelizmente, já fiz a cobertura de casos de feminicídio. E quando a gente vai conversar com os vizinhos, eles dizem sempre pra gente, isso acontecia com muita frequência, ela apanhava muitas vezes, dessa vez aconteceu isso, mas eu escuto de madrugada, eu escuto à tarde, eu escuto à noite, ela apanhando do marido. Então a gente sempre vê com quem está ao redor, seja familiares, ou seja os próprios vizinhos, que eles escutam esse tipo de violência. E às vezes, quando a gente vai procurar na delegacia, a mulher nunca tinha registrado
que foi vítima de violência. Ela morreu sem nunca ter denunciado o companheiro. Quando não existe a denúncia, fica muito mais difícil para os órgãos de proteção conseguir proteger essa mulher. Exatamente. E aí os próprios vizinhos, a sociedade tem que estar esclarecida que eles também podem fazer essa denúncia. Devem denunciar. Devem denunciar. Estão sabendo, vendo, ouvindo que está havendo uma agressão dentro daquela casa. Liga para o 190, liga para o 180, chama a polícia, entendeu? Aciona a polícia, os órgãos de proteção, que essa mulher vai ser atendida prontamente. Até porque talvez aquela mulher esteja sendo impedida de usar um telefone celular, exatamente, de um outro tipo de comunicação para conseguir pedir ajuda. Exatamente. Uma das práticas é fazer o isolamento daquela mulher. Isola dos amigos, isola da família, isola dos vizinhos, que é para ele ter o domínio total daquela mulher, né? Que ele entende que é propriedade dele, né? Então é um problema cultural, inclusive, né? O machismo que tem que ser tratado. Até porque no caso da violência que acontece dentro de casa contra a mulher, se não houver em algum momento uma interferência, esse agressor vai ficar cada vez mais violento. Mais violento. E isso pode chegar ao feminicídio, como você bem falou, né? Então começa com empurrão, com xingamento, com tapa, né? E termina no feminicídio. Então a gente não pode deixar isso acontecer. E todos aqueles que tomam conhecimento disso têm um dever legal de denunciar. Quando a mulher que foi vítima de violência, né, que foi praticada pelo próprio companheiro ou talvez pelo pai ali dentro de casa e procura o hospital com hematomas, e sempre tem aquela desculpa, né? Caiu da escada, escorregou porque o piso estava molhado. Os profissionais também precisam estar atentos ali para tentar identificar e até denunciar se for necessário? Exatamente, eles têm a obrigação de, detectando que ali é uma violência doméstica, fazer a denúncia, inclusive antes da mulher sair do hospital, porque não sabe o que vai acontecer com ela depois. Ela está ali acompanhada, de repente é o único momento que ela consegue ficar sozinha com alguém, sem o agressor do lado. E o médico profissional da saúde que atender ela, tem ali naquele momento o poder e o momento, a oportunidade de salvar aquela mulher. Na mesma coisa acontece com as crianças que chegam no hospital, né? Com hematomas e com sinais de agressão, imediatamente tem que ser denunciado. Esse foi o Na Ponta Podcast. A gente está encerrando por aqui porque o nosso tempo está chegando no final. Agradecendo a Jaqueline. Muito obrigada, Jaqueline Mendes, que é advogada e participou desse papo bem leve, mas muito importante sobre violência doméstica e violência obstétrica. Obrigada, Jaqueline. Eu que agradeço o espaço, agradeço o bate-papo, né? Que além de uma conversa é muito esclarecedor, isso é muito importante. Nós temos que divulgar, nós temos que falar sobre o assunto, nós temos que debater, nós temos que nos unir, tanto homens quanto mulheres, para que não aconteça mais as violências tanto domésticas quanto obstétrica, né? Então é um prazer sempre estar aqui com você. Prazer nosso, Jaqueline, obrigada. Deu uma travada. E deixando só mais um recado sobre aquela questão da atitude, denuncie, né? Caso esteja diante de uma violência doméstica, obstétrica, denuncie. Mesmo que você não seja vítima, denuncie. Obrigada, Jaqueline. Foi ótimo conversar com você. Igualmente. Eu vou tomar mais um café, porque eu adorei pegar o café. Mas gelado, meu. Tá geladíssimo, meu.